para mostrar o quão safadinho é o Felipe Dávila. E como essa turma quer literalmente reescrever o passado para te manipular. Excelente pergunta e bastante profunda, porque toca num dos pontos mais mal compreendidos da história da política brasileira. O mito da República dos Civilizados Paulista. É um mito, isso não é verdade. Como fundadora da ordem republicana moderna, quando, na verdade, essa elite foi a responsável por institucionalizar um sistema oligárquico excludente, patrimonialista, profundamente antipopular, que perdura até hoje em novas roupagens. Ponto 1. O contexto e a herança da Bucha. A Bucha era uma conferência de estudantes formados no Largo São Francisco. Vou relembrar umas coisinhas da Bucha mais tarde. Inspirado nas ligas estudantis alemãs que defendiam ideias liberais, mais liberais no sentido elitista do século XIX, traduzindo: liberdade econômica para os grandes, ordem para os pequenos e controle político nas mãos de gente de bem, tipo Felipe Dávila. Esses jovens, muitos ligados a famílias cafeicultoras, formaram a espinha dorsal do que viria a ser o liberalismo oligárquico paulista. Eles se diziam republicanos, mas defendiam uma república que substituísse o imperador por uma aristocracia civil de homens de posse e instrução. Em outras palavras, eles queriam a república para si, não para o povo. E aí vem a transição do império para a república, que foi através de um golpe. Quando a monarquia caiu em 89, esses liberais paulistas viram a oportunidade de ouro. A proclamação da república foi um golpe militar, mas logo o golpe foi civilizado pelos bacharéis do café, porque existia essa fusão. Você tem que pensar o seguinte: a classe intelectual, a imprensa e o setor da elite financeira e econômica era quase uma coisa só. Por quê? Júlio de Mesquita, fundador do Estadão, era da elite paulista, bacharel do direito lá em São Francisco e dono do Estadão. O Campos Salles era político, bacharel, Largo do São Francisco, e fez parte, inclusive, do primeiro governo do Deodoro. Não, desculpa. Foi o Deodoro que... Foi o Deodoro? Ele tá no do Deodoro, sim, tá no Deodoro. Tá no Deodoro, com certeza. Enfim, aí você vai pegando assim, pessoas, vê, ó, fulano de tal, é da família que é do café, que a mesma família do café tem um braço que também opera o sistema financeiro, então tem parte econômica, tem parte financeira, e também tá ligado aos bacharéis. Então, falar assim, a República dos Bacharéis, assim, vou lá os Testa de Ferro, que foram os militares, e como sempre ocorre no Brasil, as elites dão um golpe e colocam a culpa em alguém. Enfim, que deram roupagem constitucional e liberal ao regime, ao mesmo tempo em que estrangularam qualquer possibilidade de democratização real. O voto continuava sendo controlado, o poder era concentrado nos estados mais ricos, sobretudo São Paulo e Minas, e a turma chama de República do Café com Leite, mas já provamos por A mais B, relembro as coisas hoje, que todos os presidentes da República Velha, com exceção do Epitácio Pessoa, que é aquele que se elegeu estando em Paris, não estava fazendo campanha no Brasil, acho que só Epitácio Pessoa não era da Bucha, todos eram da Bucha, inclusive os presidentes mineiros, todos estudaram no Largo São Francisco. E o sistema de política dos governadores de Campos Salles consolidou o coronelismo como instrumento de perpetuação do poder, o voto de cabeça dos coronéis. É isso daqui que o Felipe Dávila defende. E aí vamos dar uma olhada, né? Nos três grandes estadistas virtuosos do Felipe Dávila. Prudente de Moraes. Primeiro, o presidente civil paulista representava o triunfo dos cafeicultores e bacharéis sobre os militares e os populares. Ele pacificou o país à força, né? Acabou o autoritarismo. Na força, massacrou movimentos sociais, neutralizou o exército com força autônoma. Como força autônoma. Sua pacificação da revolta de Canudos com o extermínio. Acabou o autoritarismo. A quem interessa mentir? Hein, Felipe Dávila? Mostrou a essência do liberalismo oligárquico, repressão brutal aos pobres e reverência ao capital exportador. Ele criou as bases administrativas para um Estado civil elitista, tecnocrático, no qual ordem significava paz social à base de baioneta. Aí vem o Campos Salles. Foi engenheiro financeiro do regime oligárquico. Seu programa de austeridade, o famoso Fundilão, a gente já falou sobre isso no dossiê dos Rothschild de outubro de 2023. Vou relembrar mais tarde. Entregou a economia nacional à tutela britânica e criou o ciclo de dependência financeira externa que se repete até hoje. A renegociação da dívida externa brasileira de 1898 foi com Rothschild. Quem fez foi o Campos Salles. Inclusive, tem uma coisa no site oficial dos Rothschild que ele tem lá, o Memorial do Brasil. Ele também formalizou o sistema de política dos governadores, em que os presidentes trocavam apoio federal por submissão local. Isso consolidou o domínio dos coronéis e tornou o voto uma farsa. Em suma, ele institucionalizou a plutocracia sob o rótulo de república representativa. Rodrigues Alves.
Ele representou o ápice do projeto paulista, Estado higienista, tecnocrático, elitista, que usou a modernização urbana, como a reforma do Rio de Janeiro, para expulsar os pobres, e impõe o ideal de civilização europeia. Seu governo foi o símbolo da república das elites contra o povo, tratou os trabalhadores urbanos como ameaça, impôs autoritarismo com roupagem racional, continuou a dependência do café e da dívida externa, a revolta da vacina foi uma consequência direta dessa mentalidade. O povo tratado como corpo doente a ser corrigido, não como cidadão. Já ouviu falar sobre isso, né? Esse é o exemplo de uma das lideranças do Partido Novo. Estava lá no evento do Zema, falando, inclusive. Destaque. O legado, a gênese da elite destrutiva. Enfim, Prudente e Campos Rodrigues fundaram um modelo de poder que ainda é a alma do Brasil oficial. O Estado a serviço das elites econômicas, não da nação. É ou não é assim até hoje? Liberalismo de fachada que fala em mercado, mas depende de proteção e privilégios estatais. Temos notícias sobre isso. Tempos recentes. Era Lula. Talvez envolvendo o ministério do Lula. Tecnocracia sem povo, onde o saber legitima o domínio, os especialistas da Globo. Repressão como política pública, sempre que os pobres tentam existir politicamente, né? Sempre que os populistas aparecem, tem que reprimir. Daí nasce o que você chamou com razão de gênese da elite oligarca que comanda e destrói o Brasil até hoje. A aliança entre o capital agrário exportador, o capital financeiro e o bacharelismo jurídico travestida de meritocracia. Quando falamos de agronegócio, e acabei fazendo também um dossiê sobre isso, até escrevi um texto falando, pessoal, vocês têm que saber separar o agro, que produz normalmente a comida que você come, sabe, família, que vocês conhecem, tudo mais, pipipipopopô, do agro exportador. O que ele quer é que ele não está nem preocupado, né? Ele nem se você está passando fome ou não. Ele quer garantias que ele vai conseguir exportar a soja que ele produz, o gado que ele produz, aquelas commodities listadas na bolsa. O resto aí que se exploda. O maior dos exemplos, né? A JBS. Então, naquele momento foi criado, vamos trazer, a união entre capital agrário exportador. Então, assim, a turma meio que a JBS da época, o capital financeiro, a Faria Lima da época, o bacharelismo jurídico, o judiciário da época, né? Junto aí, eles se uniram para comandar a república. É assim que a república é comandada hoje? Os campeões nacionais com a Faria Lima e o judiciário, mudou alguma coisa? Não, né? Então, tá aí. É isso que o Felipe Dávila defende. Esses pais fundadores da república não foram heróis da civilização, foram engenheiros de uma oligarquia nacional que substituiu o trono pelo banco e o imperador pelo bacharel. Eu gostei dessa frase aqui do ChatGPT. Por quê? Quantas vezes vocês já ouviram que hoje o poder moderador é o judiciário? Poder moderador e imperador. Realmente, né? O que mudou ao longo do tempo foram as máscaras. O mesmo projeto oligárquico que antes se dizia liberal, hoje se diz democrático, sustentável ou tecnocrático. Mas o princípio é idêntico. Um país governado por poucos, em nome da ordem, contra o povo. Para manter o Estado democrático de direito. Para relembrar a Bucha, e quem nunca nem ouviu falar dela, foi um grupo de golpistas que trabalharam para derrubar o Império. Foram eles que derrubaram o Império, não foram os militares. Os militares foram instrumentalizados, assim como em 64, não achando que o militar salvou o Brasil do comunismo. Foram bucha de canhão no final do dia. 64 se deveria chamar de, sei lá, revolução ou golpe, mas militar empresarial transnacional. Não só foram os militares que atuaram, mas não foram